A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. Continuação do capítulo Explanação. Verdades sensíveis e inteligíveis. Figura 5. Este modo de escrever era peculiar a todos os templos da antiguidade, e não escreviam de outra maneira. A mesma palavra tinha 3 sentidos, baseados na matemática quantitativa e qualitativa. O primeiro sentido refere-se à androgonia, e como tal, era lido e comentado ao povo por Moisés, mesmo de 7 em 7 anos, e mais tarde, uma só vez por ano. Daí as expressões de Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Jacó, etc. Como personalidades de carne e osso, mais acessíveis às acanhadas inteligências daquele povo do que complicadas frases científicas, e é isso que constituía os famosos mistérios de todas as iniciações. Fosse Moisés dizer ao povo que Caim era o princípio da força compreensiva e adstringente, que agiu na nebulosa da terra em formação, subjulgando, ou antes, matando Abel, que é o princípio da força expansiva e evolutiva, ou por outra, a luta das forças centrípedas e centrífugas, de onde nasceu o terceiro termo, Set, isto é, o resfriamento do globo. Certamente esse povo nada entenderia. Caim, cosmogonicamente, representa o fogo subterrâneo, e Abel, o fogo etéreo. Caim, sociologicamente, representa o povo agricultor, e Abel, o povo pastor. É como se disséssemos a um ignorante: dê-me um copo de H2O, água. Ou a um médico, um jurisconsulto, um engenheiro, empregasse sua tecnologia algébrica para explicar um fenômeno a um analfabeto. O segundo sentido, como acabamos de ver, se relaciona com a cosmogonia, isto é, com a ciência ou o sistema da formação do universo, e era destinado aos iniciados, aos que se dedicavam aos estudos astrológicos. A chave foi descoberta por Dupuis em sua citada obra. O terceiro sentido pertence à teogonia, e como seu nome o indica, era destinado ao estudo acerca de Deus. É, pois, no segundo sentido que se deve ler a Bíblia, isto é, cosmogonicamente, e não cosmograficamente, como está traduzida, e assim mesmo munido da respectiva chave. O nexo e a verdade surgem com um brilho intenso e não deixam margem à dúvida, que tem motivado as exegeses e as exóticas interpretações de tantos cultos diferentes. Essa chave só agora foi descoberta, mas talvez sejam precisos ainda alguns anos para que homens de boa vontade façam-na funcionar para o bem da humanidade. Este alfabeto de 22 letras não era empregado pelo povo selecionado por Moisés, na maioria analfabeto, nem pelos sacerdotes, pois tal multidão, 6 vezes maior que a da capital do país, só falava egípcio, aramaico ou fenício, tal qual seu legislador, e escrevia com seus alfabetos demótico e hieroglífico, usados em todo o Egito. Max Miller diz que a língua dos judeus não diferia da dos fenícios, dos moabitas e de outras tribos, senão de um modo pouco sensível. Esse alfabeto só serviu para Moisés condensar aqueles conhecimentos naquela obra, de modo a ser compreendido só por ele e pelos iniciados e nada mais. Jamais aquela legião de almas, idêntica à de Paris ou à de Londres, falou hebraico, porque para uma língua ser falada por um povo é preciso que este esteja constituído em corpo de nação, e tal não se deu com aquelas tribos que eram todas egípcias e sujeitas a um poder organizado. Jamais tampouco existiu outrora nação hebraica em parte alguma do mundo, e ainda menos povo hebraico. Uma parte do povo egípcio, não todo, exatamente aquela que despertou a escolha de Moisés,
era constituída de descendentes de antigos celtas, bodhones, isto é, errantes. Por isso andava sempre de um lado para o outro, a fim de fugir ao fisco e não se submeter à política de nenhum governo. Nota de rodapé número 69. Esta parte não mais falava sua língua originária, pelos séculos decorridos, tendo adotado forçosamente a egípcia ou a dos países em que vivia. Daí dizer Moisés várias vezes, abre aspas, lembra-te que eras estrangeiro quando saíste do Egito, fecha aspas, o que não admite sofisma. Nota de rodapé 70. Para que uma língua possa morrer, basta que os pais não a falem a seus filhos. Eles mesmos a esquecerão ao cabo de alguns anos. A palavra hebreu vem de Hebré, pequena localidade da Pérsia, Irã, hoje Irã, onde Rama instalou-se com o povo céltico que trouxera da Europa, juntamente com o de Thor, touranianos. E como já sabemos que Rama significa carneiro, Árie, daí o motivo de chamar-se este povo, gente de Árie, os arianos, sem que isso constitua raça, como erradamente se propala nos dicionários. Mas como a história universal e as enciclopédias em voga limitam suas pesquisas somente dos Medas à antiga Pérsia, para cá, encobrindo os acontecimentos anteriores sob o rótulo de eras heróicas, ou desvirtuando o sentido das palavras, de acordo com o programa religioso dos seus editores. Não há que admirar ter-se também criado uma lenda, baseada numa raça semítica, como o descendente de Sem, suposto filho do suposto Noé, da qual fizeram alguns originar o povo israelita, quando de fato ele descende da Céltida europeia. Mais tarde, Daniel, pontífice, e Esdras, escriturário, por ocasião do cativeiro dos hebreus na Babilônia, procurando reconstituir o texto do livro achado, a Torá, a lei, serviram-se de um alfabeto caldaico, ou mais exatamente assírio, que é a atual escrita hebraica, dita quadrada, e auxiliados pela sacerdotisa Ouda, procuraram fonetizar os hinos para serem cantados, inventando então a pontuação chamada massorética, que constituiu, com o tempo, o que se convencionou chamar de língua hebraica. Língua, aliás, falada hoje de diferentes modos pelas várias tribos esparsas pelo mundo. Foi uma espécie de Esperanto mal organizado. Esse novo alfabeto, dito hebraico, tem as mesmas 22 letras do primitivo organizado por Moisés, que corresponde às 22 do Vatã, adâmico. Porém, suas correspondências científicas foram modificadas, tornando-se o que elas são hoje no Sefer Yetzirah. Como pequeno exemplo, citaremos algumas dessas modificações, que de certo serão bem apreciadas por cientistas hebraicos, e cujo maior desenvolvimento encontrarão na revista Lagnose, de setembro a outubro de 1910. Imagem. Permutaram e, de modo a substituir o termo açote, formado pelo conjunto das 3 letras constitutivas, A, S, T, H, e descrevemos mais adiante por emesh, permutando-se somente, e tem-se o termo emet, que em hebraico significa verdade. Lendo-se da esquerda para a direita o termo emesh, esse termo passa a ser shema, outra forma do termo shem, o nome, designação do nome por excelência, do nome que contém todos os nomes, isto é, o tetragrama divino. Curioso também seria mostrar aqui que esta língua, ou pelo menos seus termos litúrgicos e científicos, tem muita semelhança com o sânscrito, conforme dizem Bopp e Sainves. Isso, porém, nos desviaria da rota por demais zigue-zagueante, se bem que fosse incalculável o serviço prestado a israelitas e judeus, que em tal não acreditam. Eis as fontes em que Moisés bebeu.